Bom, talvez você entrou nesse vídeo procurando como começar um ministério com jovens, o que eu devo fazer para iniciar o meu ministério com jovens, o meu chamado para liderar jovens. Então hoje eu vou te ensinar como você deve começar um ministério com jovens. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que você tem jovens de idade diferente no seu grupo. Você tem no seu departamento, no seu ministério, jovens que vão desde 14 a 15 anos até jovens de 30, 25 e a idade varia. Então entenda que um jovem com uma cabeça de 15 anos não gosta das mesmas coisas que um jovem de 20 anos. E um jovem de 20 anos já não tem mais os mesmos rolês que um jovem de 25 e muito menos que um jovem de 30. Então, como resolver isso? Bom, primeiro, entenda, o evangelho é o mesmo. Independente da idade, a palavra de Deus tem que ser falada da forma correta. A verdadeira palavra de Deus tem que ser ministrada. Você não pode modificar o evangelho. Você não pode mudar a palavra de Deus. A palavra tem que ser a mesma. Se você for dizer para um jovem que ele precisa amar seu pai e sua mãe, você tem que falar isso para o jovem de 15, para o de 20, o de 25 e o de 30. Mas você tem que trabalhar de forma diferente com eles. Por exemplo, um jovem de 15 já gosta de uma gincana, uma brincadeira, então você vai inserir o evangelho numa gincana. Um jovem de 20 já é um jovem que gosta de sair, aventura, um passeio, então você já vai juntar a galera e já vai levar para algum lugar, ir lá, não sei, fazer um culto, numa cachoeira, não sei, alguma coisa assim dessa idade. Um jovem de 30, de 25, é a fase que já estão alguns casados, namorando. Então, um encontro num restaurante, num ambiente mais aconchegante, uma palestra, talvez já seria a melhor forma. Então, entenda, o evangelho é o mesmo, mas as idades são diferentes. Então, a forma de você expor esse evangelho, você fazer eles se envolverem com o evangelho tem que ser diferente. Separe as faixas etárias, entenda a fase da vida de cada um. Agora, um erro que todos cometem é querer copiar. Às vezes você vê o Marcos Madaleno fazendo um trabalho incrível com o Eleve, você vê o Douglas Gonçalves fazendo um trabalho incrível com o Jesuscope e você copia. Mas às vezes o que funciona na Assembleia de Deus lá no interior de Minas Gerais não funciona na Bola de Neve lá na capital de São Paulo. Então, entenda onde você está. Não é errado você se inspirar. Você viu um trabalho legal, se inspira, mas traga para a sua realidade, porque a minha realidade não é a sua realidade, mas adapte a sua realidade, porque assim vai funcionar. Pegue o que funciona e transforme para a sua realidade, e assim vai dar certo. Outra coisa que você pode perceber é que geralmente jovens, eles são mais desatentos ao culto. Ou eles são a melhor arma que a igreja tem, a maior força da igreja, ou eles são o maior problema. Infelizmente essa é a realidade. Às vezes você pode marcar um culto de jovem e os jovens tudo desanimado, não ensaiaram um louvor, não prepararam uma palavra. E aí você quer, esses jovens estão desviados. Você chega até a pensar isso. Mas antes de fazer culto, reúna os jovens fora da igreja. Marque encontro na casa de alguém, reúna todo mundo na casa de alguém, faça um lanche, alguma coisa, exponha a palavra de Deus, ali vocês cantam, vocês dão testemunho, e aí vocês geram intimidade e comunhão. Antes de você se reunir num culto, se reúna para gerar intimidade e comunhão. Porque quando os jovens estiverem unidos, comunhão, estiverem ligados uns com os outros, você vai ver que o culto vai fluir melhor. Então, às vezes, não é problema dos jovens estar no culto, que eles são desviados ou que eles não são crentes, mas às vezes é que a intimidade entre eles, a sinergia entre eles está fraca. E como a gente vai fazer algo se a gente não estiver unido? Um reino separado não consegue prevalecer, mas um reino unido, um corpo unido, aí sim Deus faz milagre no nosso meio. Agora uma dica importante, não espere você ter recursos para fazer algo. Às vezes você pode pensar, mas quando eu tiver um teclado Nord Stage, aí sim o louvor dos jovens vai começar. Só vou começar o ministério de louvor com os jovens quando tiver aquele teclado. Mas às vezes você consegue um Yamaha baratinho de R$600 e ali você consegue começar. Então use as ferramentas que você tem. Às vezes você quer fazer algo e você não tem como fazer por recurso, por ferramentas, mas às vezes você tem outro algo ali que dá para fazer em outra coisa e lá na frente gerar um resultado também. Então use o que você tem. Às vezes você quer um jovem, um ministério de louvor forte, mas às vezes você tem grandes pregadores aí entre seus liderados. Então
Você queria um grupo de louvor, mas você tem uma chance de ter pregadores, então use isso a seu favor, use o que você tem. E agora a dica de ouro: quando você tiver uma boa ideia, não desista. Não desista das suas ideias. No começo pode ser que você esteja sozinho, pode ser que você marca um evangelismo e vai só você, mas vai e evangeliza. Você pode marcar uma visita e vai só você, mas faça, não desista. No começo é difícil, no começo ninguém abraça a ideia, mas pelo seu esforço e pelo seu empenho, eles vão olhar e falar: nossa, o nosso líder está se esforçando, está se empenhando, e Jesus ele vai ver o seu esforço, o seu empenho, e pela graça dele, os outros vão abraçar a sua ideia e o trabalho vai crescer. Então não desista. Algumas sementes brotam rápido e tem sementes que demoram, mas o importante é persistir. Cuide dos pequenos detalhes. Essa é a minha última dica hoje. Cuide dos pequenos detalhes. Eles fazem a diferença, mesmo que ninguém esteja vendo. Às vezes você discipular um jovem no pessoal, fora dos outros, onde ninguém sabe, vai gerar um resultado tão grande na vida desse jovem, que ao integrar esse jovem no corpo de Cristo, todos vão ser impactados. Às vezes você quer pregar para os jovens no culto onde está todo mundo vendo, mas às vezes tem jovens que você precisa tratar em particular, sentar e conversar. E ali esse jovem vai ser transformado através do seu discipulado. E ao chegar no culto, esse jovem vai ser a diferença no meio dos outros. E vai impactar outro, que outro, e outro, e outro, e vai crescer. Então os pequenos detalhes fazem diferença. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus, em algumas curas, teve cura que ele cuspiu no chão e passou lodo no olho do cego. E a gente vai ver tantos outros sinais pequenos, detalhes pequenos, mas que hoje nos ensinam coisas grandes. Então os pequenos detalhes fazem diferença. Eu espero que você tenha anotado, tenha entendido essas dicas. Eu vou deixar embaixo um link para você baixar um arquivo de texto com todas essas dicas que eu disse aqui hoje, e que você possa ser abençoado, e que o seu ministério possa ser abençoado para a honra e glória de Deus, que você possa ser abençoado em nome de Jesus.